esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu tendo a sempre trazer novas ideias de como criar novos hábitos, como construir uma vida com mais autocontrole de si, mas a realidade é que eu fui muito inspirada por 2 livros, na verdade eu ainda tô lendo, que é desse cara aqui, David Goggins. Com certeza vocês já ouviram falar. E a ideia dos livros, o que eu tô amando ler neles é a ideologia por trás de cada ação que ele faz. Então, entender como a mente desse cara funciona, para entender como eu consigo aplicar no meu dia a dia, como você consegue aplicar no seu dia a dia, tendo esses insights. Então, eu separei basicamente esses 2 livros aqui, a diferença. Esse é... acho que esse é mais vendido, não sei. Esse aqui é mais de motivação, e esse aqui conta mais a história dele. Eu, particularmente, gostei mais desse aqui porque ele traz muito da ideologia de pensamento, das filosofias de vida. Fala até em um trecho de um juramento que ele fez para si mesmo para conseguir manter essa mentalidade de resistência. Nesse livro aqui, ele conta mais ali da vida dele, da rotina, mas também traz ali alguns aspectos. Mas como vocês podem perceber pelos meus marcadores, esse aqui tá muito mais marcado, então eu gostei mais desse aqui. E a ideia hoje é compartilhar um pouco desses insights, dos trechos do livro que deram essa virada de chave na minha cabeça, que dava um estalo assim. E a ideia é você usar essas mesmas analogias, usar essas mesmas ideologias, a filosofia de vida dele, para conseguir aplicar da mesma forma que ele aplica. E isso tá me encantando de um jeito, porque eu tô conseguindo visualizar a vida como ele vê. É como se você olhasse a vida pelas lentes dele, e isso eu tô achando fantástico. Nesse primeiro livro, de cara, ele já traz aqui umas frases, essas frases aqui não são do David, são de alguns lugares, que já descrevem exatamente o que vai ter no livro. Umas frases muito boas que eu vou compartilhar com vocês. A primeira, Dr. Andrew. Nem vou falar esses nomes porque vocês não devem saber, eu também não conheço, mas vou falar a frase que eu achei legal. A capacidade de reprogramar o cérebro para se sair cada vez melhor e se tornar alguém melhor, independentemente dos sentimentos, das condições externas e da motivação. Basicamente, isso resume tudo o que está nesse livro, que se trata de... não se trata, aliás, de motivação, se trata de fazer as coisas sem estar com vontade de fazer. Se trata de tu fazer as coisas sem ter vontade. E não fazer as coisas que tem vontade. Basicamente isso. Essa frase aqui eu também adoro, essa frase que tá embaixo, desse carinha aqui, ó, que a gente também não deve conhecer, não. Seu corpo pode dar conta de qualquer coisa se você deixar sua mente acompanhá-lo. Não há jeito de deter algo ou alguém que não entenda o conceito de derrota. E isso é espetacular nesse livro aqui, que conta mais da vida dele. Eu começo a entender todos esses conceitos quando eu comecei a ler toda a filosofia de vida que ele usa. Mas desse livro aqui, basicamente que eu gostei desse comecinho, que já descreve tudo que você vai ver no livro. Ele conta a história trágica de vida dele, como que ele vivenciou e como que ele superou os desafios. E lá pelas últimas páginas, vocês sabem que eu não consigo brincar com grifador, né? Já gastei só com esse livro. E nessa página ele fala do quê? Como diz a frase famosa do Buda, a vida é sofrimento. E para existir nesse mundo, nós precisamos suportar humilhação, sonhos destruídos, tristeza, perdas. É simplesmente assim que a natureza é. Cada vida é como um próprio quinhão personalizado de dor. Ela vai chegar, não há como detê-la, e você sabe bem disso. Por essa razão, a maioria das pessoas é programada para procurar conforto como modo de anestesiar a dor e amortecer os golpes. Então, olha só o que ele está falando nesse livro. Ele encontrou não só a maior fraqueza dele, mas a fraqueza do ser humano, porque a nossa vida ela é bombardeada por situações de sofrimento, por dor, por perca, por humilhação, por todo esse conjunto de sentimentos, de emoções. Só que muitas vezes a gente fica apegado a esses momentos de conforto para que a gente consiga suportar a dor. Então qualquer pedacinho de prazer, seja uma comida saborosa, seja dormir, ter uma tarde preguiçosa, qualquer resquício de conforto, a gente tenta se apegar nesse conforto. Porque a gente sabe que a vida é sofrimento e a gente se apega nesses pequenos detalhes. Só que o que acontece é que a gente acaba, por medo da vida,
deixando de realmente viver como deveria. A gente se afunda no sedentarismo, para de ter o prazer de sentir ao ver a natureza. Quem que sente prazer no tédio? Hoje em dia é muito difícil você soltar o celular e sentar num banco da praça e ficar olhando. É difícil vivenciar esse tédio. Só que, na verdade, esse é o gostoso de viver. O gostoso de viver, você não lembra. E isso é só pensar nos dias que você lembra. Você não lembra de um dia que ficou o dia inteiro olhando o celular. Isso não é uma memória feliz. Quando você está nos piores momentos, quais memórias que vêm à sua mente? Não são aqueles momentos que você estava passando com a família, passeando no parque, olhando a natureza, olhando o mar, aquela imensidão, assim, campos verdes, que seja. A nossa mente, ela não lembra desses momentos que a gente ficou enfornado em casa, dormindo o dia inteiro. Então, muitas vezes, essa nossa fuga, essa nossa necessidade de conforto priva da gente realmente viver, realmente se sentir o prazer de viver. E não só o prazer de viver, mas a sensação de estar vivendo bem. O prazer de sentir que está fazendo o melhor possível para ter uma vida boa, uma vida saudável, que está conseguindo cuidar da alimentação, da saúde física, da saúde mental, tá fora dessas distrações rápidas, não fica muito celular. É difícil a gente sentir o prazer dessa autossatisfação. Então, isso que eu adorei nesse livro. Desse primeiro livro, basicamente é isso que eu tenho a dizer agora do segundo. Não vou ler todos os trechos que eu grifei, porque senão esse vídeo ia ficar muito extenso. Mas eu basicamente separo por 2 post-its, né? Esse aqui que são ideias máximas, mas esse aqui são ideias que fizeram eu ficar pensando assim, refletindo por tempos. Essa primeira mesmo, na página 54. Nesse trecho ele me pegou. Basicamente, ele conta como ele é uma pessoa negra correndo, ele sofreu vários racismos, vários ataques racistas, e como ele lidou com isso. Ele basicamente imprimia as frases ofensivas que ele recebia dos haters, das pessoas que não gostavam do trabalho dele, e às vezes até os áudios que mandava pra ele botava ali na JBL e ficava ouvindo loucamente. E era isso que ele fazia, ele ouvia, ele absorvia e ele usava isso como combustível para ele fazer mais. Então, olha só, ele conseguiu, o poder dele é transformar a dor, transformar o sofrimento, transformar todas essas situações inconvenientes em potência, em poder, em combustível. Então, ele pegava todos esses haters que ele sofria, ouvia, absorvia, lia e transformava em gatilho. E ele ia. Ao invés de fazer o contrário, ao invés de ele se retrair, de ele começar a se sentir menos, ele conseguia inverter a situação. Ele falava, tu pensa assim? Paciência, eu vou fazer o meu e agora eu vou fazer 2 vezes melhor só porque tu me falou isso. E isso tem que ter uma maturidade que convenhamos. Essa é a nossa meta, né? Desenvolver esse nível de maturidade que ele desenvolveu. Essa outra aqui é muito poderosa. Dá pra ver só pela minha grifada, né? Esse aqui ele fala da decisão de 1 segundo para recuperar a postura. É a regra de 1 segundo, que é o quê? Quando tu tá prestes a desistir, por exemplo, se você tá correndo na esteira, você colocou sua meta de correr por 15 minutos, mas tá no 11 minutos, você tá, eu vou parar. Essa regra, decisão de 1 segundo, consiste em tu segurar a tua escolha. Tu segurar. Em qualquer momento que você tenha tomando uma decisão, tipo, sei lá, eu vou desistir da faculdade, vou desistir, não vou na academia, vou desistir. Qualquer momento que você esteja nesse conflito, nessa angústia, que tenha que tomar alguma decisão de desistência, a regra é segura. Segura por 1 segundo. Segura e depois toma essa decisão. Isso te salva de muitas desistências. Essa é a regra do 1 segundo. Quando você estiver prestes a desistir, segura a decisão e adia. E aí você não desiste. Ou você adia, mas a ideia é que você não desista, né? Usar essa regra bem usada. Deixa eu ver o próximo aqui. Precisamos aprender a parar de buscar por um sinal de que as dificuldades estão chegando ao fim. Esse aqui é massa. O que ele diz nesse trecho aqui da página 86? Ele diz o seguinte. Era uma situação em que ele estava escalando uma montanha e muitas vezes o pessoal ficava aliviado, tipo, nossa, eu tô quase chegando, e já começava a relaxar. Ele não. Ele pensa o seguinte, não
tem limite de acabar. Não pensa no acabar. Pensa no progresso. Porque quando a gente começa a visualizar, ai, não vejo a hora de terminar essa corrida, não vejo a hora de terminar essa academia, não vejo a hora de terminar algum sofrimento, alguma angústia que a gente esteja sentindo, quando a gente tem essa necessidade de terminar, a gente não dá o nosso máximo. Porque enquanto a gente está ocupado, focado em tentar terminar, não estamos focados em dar o nosso melhor. Então, nessa página, ele diz o seguinte: não foque em terminar, foque em dar o seu melhor. Vai terminar a hora que tiver que terminar, mas o seu objetivo é focar no seu melhor. Então, se você tá correndo, tem que correr por 15 minutos, não fica ali olhando a hora. Falta 2, falta 3, falta 4. E eu tenho essa tendência também. Eu tenho essa tendência de ficar olhando o relógio, ai, falta quanto? Ai, só 20 segundos, ai, 10, 9. Eu sou essa. Eu sou dessa. Eu conto os segundos pra sair daquele sofrimento. Mas o ideal é o quê? É a gente se treinar pra não olhar os segundos. Parar de ficar olhando o relógio. Para, foca e dá o seu melhor. Isso que ele diz nessa página, que também eu achei o máximo. Claro, a gente vai tentar adaptar. A ideia é você pegar todos esses trechos e tentar adaptar a sua realidade e aos poucos você ir construindo a sua resistência mental. Esse é o objetivo. Nessa página aqui. Porque a destruição sempre abre espaço para a criação. Tenha coragem e resistência mental para fazer de tudo a fim de derrubar esses muros. Você é o carcereiro da sua vida, não esqueça que as chaves estão nas suas mãos. Esse aqui é muito legal, que ele fala que a destruição sempre abre espaço para a criação. Então, tudo que for destruído na sua vida, tudo que vai para água abaixo, que está tendo alguma dificuldade, é bom. Tudo que é destruído dá espaço para a criação de algo novo, a famosa fênix, né? E, basicamente, tem mais muitos trechos do livro. Não vai caber tudo num vídeo só, vai ficar muito extenso. Eu nem terminei de ler esse livro ainda, mas eu tô adorando cada passo e cada ideologia que ele traz. Tô marcando tudo. Além desses, que são os importantes, esses aqui também são pensamentos, ideias que a gente pode ir aplicando. Então, fica a dica, esses 2 livros do David Goggins, fica a mensagem que eu gostaria de passar, das ideias que ele traz, como a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma e te instigado a dar uma conferida nesses livros que são o máximo se você quiser mudar de vida. Espero que tenha gostado, já deixe seu like se gostou do vídeo e até a próxima.